Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast. Meu nome é Lucas Campos, sou natural de Minas Gerais, cidade de Divinópolis. Sou terapeuta holístico, tenho formação em Ayurveda pela Escola Yoga Brahma Vidyalaya com o grande professor e mestre Dr. Ruguer. Tenho formação em Reiki também, nível 1, nível 2, o tradicional tibetano, ok? Tenho praticado yoga, meditação regularmente desde 2013 por meio de uma linha que é Kriya Yoga de Babaji, que aí tem aqueles 5 ramos tradicional do yoga, né? Que são os asanas, as posturas, os pranayamas, que são as respirações, as meditações também, inclui, né, isso, assim como o mantra e o bhakti, que seria na verdade aí a devoção, a parte de devoção. Também sou Theta Healer, né, como dizem aí, fiz o curso de Theta Healer, atendendo aí também com essas formas aí, por isso terapeuta holístico, essas formas de práticas integrativas de saúde, vamos dizer assim, não é mesmo? Moro em Brasília, Distrito Federal, atendo aqui, e a ideia desse nosso primeiro podcast é falar um pouco sobre saúde, mais focado um pouco na visão do Ayurveda, uma leve introdução, uma rápida introdução sobre saúde na visão do Ayurveda, certo? Eu tenho alguns dados aqui pra gente que são bem interessantes para a gente poder introduzir essa conversa aqui. São dados que algumas fontes são o Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, dentre algumas outras reportagens dos principais jornais correntes aqui no nosso país, né? Qual é a principal causa de morte no Brasil atualmente, pessoal? A principal causa de morte no Brasil atualmente são as doenças do coração e aparelho circulatório, incluindo aí principalmente o infarto. Em 2014 foram 340 mil mortes de infarto aqui no Brasil, ou seja, muita gente morrendo de infarto, né? Esse número aí foi o número mais atualizado que eu consegui de uma fonte confiável no Ministério da Saúde. O segundo maior fator aqui no Brasil de morte é o câncer. A gente teve aí até 2014 e 15 cerca de 200 mil brasileiros como vítima de câncer. Agora, entre 2016 e 2017, peguei essa informação do Instituto Nacional do Câncer, nesses últimos 2 anos aí, né, 2016 e 2017, a gente teve cerca de 180 mil novos casos de câncer no Brasil. No mundo que mais se mata, falando agora não só do Brasil, mas no mundo que mais se mata, câncer de pulmão, cerca de 1,8 milhões de pessoas até meados de 2013, 14, aí depois câncer de mama, intestino e depois o câncer de próstata, com cerca de 1,1 milhões de pessoas no mundo morrendo aí. O terceiro maior fator de morte são agressões e acidentes de trânsito. Tá? Falando aqui no Brasil, a gente teve cerca de 156 mil pessoas morreram aí em 2014 e 2015, sendo que em acidente de trânsito foram 50 mil pessoas, né? Então, e o quarto maior fator são as doenças respiratórias, principalmente pneumonia, né? Veja bem, 139 mil brasileiros que morreram aí, incluindo asma, bronquite, pneumonia aí nos últimos 2 anos, tá? E aí o nosso quinto fator aqui, eu trouxe somente os 5 maiores fatores de morte no Brasil. Aí vem diabetes, doenças endócrinas e nutricionais. Cerca de 80 mil pessoas morreram aí de doenças diabetes, endócrinas e nutricionais, sendo que dessas aí 78% foi por conta de diabetes. Cerca de 60 mil pessoas morreram por conta de diabetes, não é isso? E a gente sabe que muito dessas doenças, muito delas, na grande maioria das vezes, a gente pode fazer uma abordagem preventiva dessas doenças, não é mesmo? Percebo, infarto, vamos colocar aqui que é o primeiro maior, câncer, certo? Também a gente pode trabalhar com uma forte prevenção,
acidente de trânsito. A gente tem vários aí, os cintos de segurança, vamos colocar que esse é o primeiro deles, as cadeirinhas para as crianças, não beber, não é isso? Doenças respiratórias, pneumonia, tem a ver com também um pouco a cidade, onde se vive, qualidade de vida. E em relação a diabetes também, né, e doenças endócrinas e nutricionais, tem muito a ver com prevenção. Aí, se a gente for trabalhar desde a fase da infância até a fase da nossa vida adulta, não é isso? Vejam só esse dado aqui, ó. Em 2017, o gasto com saúde no Brasil foi cerca de 115 bilhões de reais. Tá? Isso aí vai variar 4% do nosso PIB e não é suficiente, não é isso? A gente vê que a situação de saúde no Brasil ela está caótica de uma forma em geral, até mesmo quando se vai em alguns hospitais particulares também, não está sendo um bom atendimento, não está sendo, a gente não tem aquele atendimento rápido como a gente queria. Algumas pessoas dizem que é tão ruim quanto na rede pública, tá? Mas como eu disse um pouco atrás, e aí os especialistas e a iniciativa pública, a iniciativa privada, o que eles têm percebido é que a gente deve caminhar para a parte de prevenção dessas doenças, né? Não deixar acontecer essas doenças. O quanto se puder prevenir, gasta-se um pouco menos em relação a depois que a doença está instalada. É isso. Perceba uma coisa em relação a, por exemplo, a infarto, né? 30% das pessoas que têm um infarto, elas morrem aonde elas tiveram aquele infarto, né? Então percebam que isso é uma coisa, é uma estatística que vem desde a década de 80. Essa estatística não se melhorou muito. O que se melhorou foi a pessoa conseguiu chegar no hospital. Então você tem aí uma chance de vida, né, de recuperação daquele infarto daquelas pessoas por meio das tecnologias da medicina moderna, que aí sim vão dar uma resposta muito boa para aquele incidente. Mas os 30% que não conseguem chegar ao hospital não tem o que se fazer, né? Então a tecnologia não melhorou a esse nível. Temos que lembrar também a questão que o Brasil tem tido mais acesso a, querendo ou não, a renda. As pessoas estão consumindo mais e não necessariamente estão consumindo bem. E isso vai trazer aí um monte de coisas, assim como alimentação que não é adequada e pode gerar várias doenças, dentre essas que a gente citou, essas 5 principais aí, certo? Mas já que a gente citou em doença, o que a gente pode fazer aí um paralelo entre doença e saúde, né? Doença é o que? Nada mais é do que a gente pode dizer que é alguma situação que se instalou, vamos dizer assim, fisicamente em nosso corpo, né? Quando a gente fala em doença, geralmente a primeira coisa que vem para a grande maioria das pessoas é eu tô com uma dor, eu tô com uma gripe, eu tô com uma sinusite. Então a gente leva muito a doença para o lado físico, mas a gente vai ver aqui daqui a pouco que a doença não é apenas em questão física do nosso corpo, tá? E a gente sabe que o processo de envelhecimento do nosso corpo ele é natural, não é isso? A gente tem aquele nosso ciclo de vida que é padrão, que é o que a gente aprende lá no primário, que a gente geralmente nasce, cresce, alguns se reproduzem, envelhecemos e depois vem a morte, né? E conforme vai passando os anos, essa interação com o ambiente que a gente vive, com as pessoas ao nosso redor, os alimentos que a gente ingere, né, vai colaborando para esse ciclo de vida. E isso aí vai impactar em você ter mais ou não doenças. E aí tem também a predisposição genética e todos aqueles outros fatores que contribuem também, como eu já disse, o ambiente, pessoas, alimentos, como você está mentalmente também, não é isso? E o que influi muito hoje em dia com relação a isso é também o que? O estilo de vida que as pessoas têm levado, não é isso? Se comparado aí aos nossos avós, talvez aos nossos pais, o estilo de vida deles era muito menos agitado, muito menos estressante, com uma alimentação melhor do que a nossa, né? Menos junk food, menos fast food, comendo-se à mesa junto com a família, tendo tempo para poder, vamos dizer assim, respirar,
dar uma pausa depois daquele almoço, aquela alimentação principal. E hoje em dia a gente percebe que aos 30, 40 anos as pessoas acham que já é normal aí ter uma perda de memória, perda de massa muscular, começar a ter artrite, começar a ter uma infinidade de doenças que a gente pega aí o pessoal de outras gerações para trás. A pessoa estava com 60 anos aí, 50, 60 anos, e ainda tem, né, muita gente com 50, 60 anos que tem uma qualidade de vida muito boa atualmente, né? E aí uma outra estatística interessante, complementando lá entre aquelas 5 maiores causas de morte no Brasil, é que os dois grupos de remédios que são mais vendidos no mundo são antidepressivos e o grupo do Viagra e afins, né, que são os estimulantes sexuais aí. Com relação aos antidepressivos, uma notícia recente aí de 2017, meados de 2017, houve um crescimento de 74% do consumo de antidepressivos no Brasil entre 2010 e 2016. É um crescimento enorme, não é isso? E aí quando você tem uma estatística que diz que o maior grupo de remédios que são consumidos no mundo está entre os antidepressivos, ansiolíticos e o grupo dos Viagras, isso quer dizer o que pra gente? O que vocês acham? Isso dá um indício de que boa parte do mundo está triste e impotente, não é isso? Porque se esse consumo está tão alto para esse grupo de remédios, antidepressivos, as pessoas estão tristes, não estão sabendo lidar com as situações do seu dia a dia e da sua vida. E o grupo de Viagra e afins, né? É que as pessoas estão impotentes de certa forma, né? E por que geralmente isso acontece, pessoal? Essas doenças acontecem de um certo modo, de uma certa perspectiva, né? No geral, a gente está transferindo a quantidade de consumo de remédio que a gente teve aí nesse aumento aí de 2010 a 2016 de antidepressivos aqui no Brasil, 74%. Grande parte das vezes isso acontece porque a gente transfere a responsabilidade da nossa saúde nos seus mais variáveis níveis. Aí a gente pode colocar o físico, o nosso mental, né? Para terceiros. A gente quer assim que o outro cuide da gente por nós, né? É óbvio que se você tiver uma situação em que você precise, deve haver obviamente intervenção médica, intervenção psiquiátrica, psicológica. Temos que usar todo esse aparato que fica aí, que está à disposição da gente, mas a gente não pode simplesmente delegar, né? Qualquer coisa que acontece com a gente delega isso aí e vamos tomar uma pílula, vamos tomar um remédio, que aquela dor de cabeça vai passar, que aquela enxaqueca vai passar, ou que aquela ansiedade qualquer vai passar, né? A gente não está assumindo as nossas responsabilidades, a gente tem tido muito aquela ação de querer fugir das situações difíceis da vida, não é isso? E aí a gente não pode passar por uma situação difícil, não é isso? A gente não pode receber um não como resposta, que muitas vezes a gente fica triste, né? A gente fica com dor e quer fugir daquilo, né? E aí, por qualquer motivo a pessoa vai lá e quer tomar um benzodiazepínico, né? Que aqueles remédios ansiolíticos que foi citado ali são os antidepressivos, né? Então no geral assim, as pessoas não estão parando para observar e ter o que? Uma autorresponsabilidade sobre a sua saúde, né? Prevenir, tomar atitudes para que possa se prevenir ao máximo que essas doenças ou que essas situações aconteçam, certo? Percebam que o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde é que as pessoas têm um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Então perceba aí que a própria Organização Mundial de Saúde coloca que ter saúde não é simplesmente você não ter alguma enfermidade. Envolve aí o bem-estar físico dessa pessoa, o bem-estar mental dessa pessoa e o bem-estar social. Nós, como seres humanos, somos seres sociais, não é isso? Interagimos em casa, interagimos no ambiente de trabalho, com família, amigos, enfim. A gente sempre está em interação, então é importante também esse bem-estar social. E aí perceba que quando você tem esse conjunto de coisas, de bem-estar físico, mental, social, né, e não somente a ausência de doenças, isso é a vida, concorda comigo?
Isso é o conceito de vida. Então, se você juntar tudo isso aí, a forma como você está vivendo, a forma como você está fisicamente, a forma como você está mentalmente, como você se relaciona com as pessoas, com os grupos que estão à sua volta, não é isso? E aí, se a gente trazer já a palavra Ayurveda para dentro desse contexto, né, já puxando aqui o nosso bate-papo para esse lado, Ayurveda significa ciência da vida. Então ele vai se preocupar com todos os aspectos da nossa vida, que vai muito de encontro com aquele conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Então a visão do Ayurveda é que a gente deve ter saúde de forma completa, física, mental, espiritual, religiosa, né? Aí cada um é da sua maneira, e até mesmo uma visão mais cósmica, se for necessidade de cada um, né? E o Ayurveda aborda sobre isso, ok? Só para fazer um parâmetro, a gente tem um parâmetro aqui, o Ayurveda ele tem crescido muito nos últimos anos no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, ele foi inserido no âmbito do SUS em 2017 por meio da portaria 849 do Ministério da Saúde, tá? Como prática integrativa. Então, assim, o SUS, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, né, dentro do âmbito do Sistema Único de Saúde, reconhece agora o Ayurveda como uma prática integrativa para uma abordagem mais completa, mais holística aí dos tratamentos das pessoas que buscam o SUS. O que é interessante é que o SUS, muitas das vezes, a maioria das vezes, atende aquelas pessoas, inclusive, que às vezes têm mais baixa renda, que não conseguem pagar um plano de saúde. E tendo essas práticas integrativas como a Ayurveda, isso aí vai de encontro com essa completude, com essa visão holística de se ter um atendimento mais completo. E aí uma questão muito interessante que a gente tem que ter em mente é que, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter para ter essa saúde é a palavra autorresponsabilidade. A gente não deve simplesmente transferir essas coisas que acontecem com a gente para um terceiro. Podemos e devemos, se for o caso, usar dos recursos, como eu já disse, que temos de medicina, psiquiatria, psicologia, etc e tal, mas também, antes de mais nada, a gente tem uma autorresponsabilidade com a gente, não é isso? A gente precisa saber o que está acontecendo com a gente. Você não pode fazer saúde por ninguém, eu não posso fazer saúde por você. Imagine que se você está com sobrepeso, se você tem algum problema de saúde, e aí eu vou fazer saúde para você como? Eu não posso ir para academia, correr 10 km e falar, esses 10 km é para você, você ganhou aí as minhas calorias e transfiro isso para você. Ainda não existe uma tecnologia para isso, porque somos seres individuais. A gente tem que ter autorresponsabilidade com o nosso corpo, com o nosso estado mental. E aí alguns fatores de desequilíbrio que vão se acumulando e que depois geram doença é o estado mental, como a pessoa está, suprimir a eliminação naturais que existem no corpo, o estilo de vida da pessoa, a alimentação, e isso aí vai impactar num desequilíbrio como um todo, e aí esse acúmulo vai gerar doença. Falando de estado mental um pouco, vem aquele ditado, né? Mente sã, corpo são. Não é isso? Se sua mente está bem, o seu corpo vai estar bem e você vai ter um relacionamento bem com o seu lado físico, seu lado mental, seu lado social. E aí pode fazer suas práticas religiosas, suas práticas espirituais, e aí vai criar um ciclo não vicioso, mas virtuoso de saúde e bem-estar. É isso? Então, assim, muitas críticas, né? Ou a pessoa é muito crítica, não aceita nada, só reclama. Ou a pessoa também é mole demais, né? Só leva porrada, só aceita aquela coisa e vai engolindo aquilo e vai aceitando aquilo. São dois extremos que não é interessante, né? Então, você tem que ter um estado mental equilibrado. Quando for necessário, você precisa dizer aquelas coisas que são necessárias. E quando for necessário também, você pode ficar calado sobre determinada coisa que está acontecendo, se for o caso. Então, assim, quando é reclamação demais, né, nada é bom para aquela pessoa. As pessoas que só reclamam, né, tem gente que, assim, se ganhar na Mega Sena vai reclamar porque agora tem uma preocupação de que tem muito dinheiro. Se não ganha nada, vai reclamar porque não tem nada e não consegue fazer nada também. Culpar só o outro, né? Então, assim, a culpa nunca é minha, não sou eu que faço isso, sempre é o outro que está fazendo. Então, são estados mentais que não colaboram com a saúde nesse campo, né? Então, a ideia aqui é você assumir um pouco da responsabilidade da sua vida para você, né? Você ter uma certa religiosidade, espiritualidade, isso vai ajudar também
o seu estado mental, a manter ele equilibrado, ok? Independente de qual seja a sua escolha, é importante ter isso na sua família, com você, se juntar àqueles que você acha que estão praticando algo que toque você, que faça você se sentir bem. Isso vai trazer um estado mental de tranquilidade, de calma e de satisfação para a sua vida, certo? Uma outra coisa que é comentada na Ayurveda, a questão da gente suprimir as eliminações naturais do nosso corpo, né? Então, assim, a ideia que a gente tem assim, a gente consiga urinar de uma forma tranquila, sem desconforto, a gente consiga urinar sem ardência, certo? A gente possa ter um suor, aí cada um à sua medida, a gente vai ver mais na frente depois quando a gente abordar a questão dos doshas. Tem pessoas que transpiram mais, tem pessoas que suam menos, mas enfim, a ideia é que você pratique um exercício físico, né? Todo dia, e tenha um suor aí acontecendo no seu corpo para poder fazer a parte física, ganho de músculo, a perda de massa gorda, né, de gordura. No caso de menstruação, a Ayurveda prega que a menstruação pelas mulheres ela deve acontecer. No Ayurveda existem formas de você saber como está a menstruação da mulher e não suprimir isso. Existem vários estudos, inclusive médicos, que começaram a mostrar aí os malefícios de se segurar uma menstruação durante muito tempo, né, por meio de injeções ou por remédios, enfim, ok? E fezes também, né, as nossas eliminações intestinais, elas devem ser diárias de acordo com a Ayurveda. A gente não deve segurar as fezes, elas devem acontecer preferencialmente pela manhã, antes de você ingerir algum alimento sólido, tá? Então, assim, você sabe se o seu organismo, se a sua capacidade digestiva vai estar muito bem, se você acorda e tem ali logo no início já uma capacidade de fazer suas eliminações intestinais, senão a pessoa fica enfesada, né? Tinha esse ditado que fazia o cara tá enfesado, mas de fato se a pessoa não consegue eliminar aquelas fezes levando por esse lado, fica nervosismo, fica constipado, fica com gás, e aí nada mais funciona, tá? O estilo de vida vai impactar também na sua saúde. Como é que é a sua vida, como é que é o seu dia a dia? Você dorme sempre muito tarde, muita televisão, muito celular. Hoje em dia praticamente todo mundo fica grudado no celular o dia inteiro. Na hora que vai dormir fica grudado no celular, e aquilo é muito estímulo e você não consegue às vezes dormir muito bem, né? Não pratica exercício físico, né? Práticas de saúde, exercícios físicos. Então o estilo de vida vai impactar muito na sua condição de saúde, assim como a alimentação, né? O Ayurveda tem um foco, dentre todos esses aspectos ele tem uma abordagem, cada um deles bem específica, mas na alimentação a gente começa no Ayurveda falando assim: a gente é o que a gente ingere e também a gente é aquilo que a gente elimina, né? Então a gente tem que eliminar bem, e essa eliminação vai acontecer por uma boa alimentação. Então, se existe bebida alcoólica demais, né, come muita gordura, muita fritura, faz uso de drogas ilícitas, né, assim como as lícitas também, ou seja, uso de drogas como tudo, isso vai impactar aí na sua capacidade digestiva. E para o Ayurveda, você ter um Agni bom, né, que a gente fala de uma certa forma assim, que é a capacidade digestiva principal aí do seu organismo, que é onde você vai receber aquele alimento, vai digerir ele, fazer a digestão física, e aí depois a digestão sutil, que aí vai virar prana, energia para o seu corpo. Você tem que ter uma alimentação baseada no seu biotipo, baseada se você está com fome naquele momento, se você não está com fome, o que você deve comer. Então, na visão do Ayurveda, o que você come depois de digerido vai impactar na sua mente. Então percebo que tem uma interligação aí, é uma coisa holística, integrada. Então o físico impacta no mental, que tem uma ligação com o espiritual, e vice-versa, ok? Então se você consegue trabalhar essas dimensões todas aí, a coisa fica um pouco mais fácil, né? Aquela ideia de saúde integral, né? De você ter a saúde física, mental, espiritual, ela começa a ficar mais fácil quando você começa a ver cada uma dessas partes aí integradas e trabalhando juntas. E aí, por fim, se você não tiver um estado mental bom,
se você suprimir as eliminações naturais do corpo, o estilo de vida não for, vamos dizer assim, mais regrado, mais tranquilo, a alimentação não for boa, você vai ter que a gente chama de desequilíbrio do seu dosha no sistema digestivo. Uma palavra nova que a gente está introduzindo para quem não conhece o Ayurveda. Dosha é o seu aspecto bioenergético, vamos dizer assim. A gente vai falar mais especificamente sobre eles mais para frente. E aí, esse desequilíbrio do dosha, conforme cada tipo de desequilíbrio, se for Pitta, Vata ou Kapha, ele vai se acumulando e aí pode gerar os mais variados tipos de doenças que a gente conhece hoje em dia. Então, por exemplo, pessoas mais, falando rapidamente, o Pitta são pessoas ligadas mais à digestão, ao fogo. Então, desequilíbrios desse dosha vai estar muito ligado às vezes à pele, a olhos, à febre. Tá? Só para a gente ter uma ideia, o Kapha já é ligado mais à água, à terra. Então, assim, tem uma grande tendência à obesidade, tem uma estrutura muito forte. O Vata já é ligado ao vento, ao ar. Então, aquelas doenças ligadas ao movimento, Então, assim, a mente muito agitada tem muito a ver com desequilíbrio no sentido das ites, artrites, artroses e por aí vai. Então, se você não tem o estado mental adequado, suprime as eliminações naturais, não tem uma alimentação muito boa, isso aí vai fazer um acúmulo do que a gente chama de ama, ou biotoxinas no seu corpo, e baseado nesse desequilíbrio, na sua predisposição, pode gerar as doenças baseado nesses doshas. Mas a gente falou então aqui sobre as principais causas de doenças no Brasil, falamos um pouco de conceito sobre doença e saúde. E aí que a gente consegue se equilibrar, consegue ter saúde, muitas pessoas têm saúde, e aí tem saúde para quê? Qual é o objetivo da saúde? A saúde não é uma coisa que não é o início nem o fim. Você precisa ter saúde porque saúde é um meio. É um meio para que a gente possa expressar os nossos objetivos de vida, que a gente possa buscar eles, que a gente possa expressar nossas capacidades intelectuais, as nossas sabedorias, as nossas virtudes, nosso dom. E a gente vai de encontro ao nosso Dharma, aquilo que a gente veio fazer aqui nessa terra. Ok? Então a gente precisa buscar a saúde num primeiro momento, aqui para esse primeiro podcast, para que a gente possa expressar o nosso Dharma, para que a gente possa buscar e atingir os nossos objetivos de vida. Porque se a gente tiver saúde e não souber o que fazer com essa saúde, muita gente se perde. E aí a saúde vai indo embora, porque desequilíbrio mental vai desequilibrar o estilo de vida dessa pessoa, vai desequilibrar a alimentação, e aí a confusão está armada. Para a gente encerrar aqui, esse bate-papo foi um pouco mais extenso hoje, mas a ideia é a gente ficar entre 5 a 10 minutos no máximo, algumas dicas finais de boas práticas de saúde, aí baseado no Ayurveda. Mas de uma forma mais geral, primeiramente, se você trabalha em alguma empresa ou se você tem a oportunidade de fazer exames periódicos, é interessante que a gente se faça isso. Se você sente algum desconforto, dependendo da idade que você já tem, se na família tiver alguma predisposição, talvez alguns exames periódicos preventivos é interessante se fazer, certo? No próprio governo aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem algumas campanhas governamentais que fazem a gente lembrar e às vezes aderir a algumas delas. Às vezes a rede de saúde pública oferece, então a gente tem Dia Mundial da AIDS, tem campanha contra a tuberculose, campanhas contra câncer, vai incluir Outubro Rosa, que é o câncer de mama. A gente tem o Novembro Azul aí, que já virou moda também, que aí é o câncer de próstata nos homens, não é isso? A gente tem algumas outras campanhas também, como prevenção ao suicídio, campanhas contra as hepatites, a alimentação e por aí vai. Então são coisas que a gente deve ficar de olho aí, que vai ajudar nas nossas práticas de saúde. Exercícios físicos. Não é o Ayurveda que o Ayurveda fala isso há mais de 5 anos. É uma ciência que existe, os textos clássicos aí vêm da Índia e tem mais de 5.000 anos. Mas perceba que hoje em dia qualquer linha de pensamento que vá para um lado mais saudável não descarta a possibilidade de exercício físico. Hoje em dia os médicos dizem que o exercício físico tem que ser aí pelo menos 4 vezes por semana e 30 minutos, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a intensidade que você consiga. E aí nesses casos é interessante buscar às vezes um profissional
da área para te orientar de uma forma melhor. Mas o Ayurveda o Ayurveda e o Yoga baseado no seu biotipo também, eles indicam alguns tipos específicos de exercícios que cada um deve fazer, mas não tem que acontecer exercício físico. Algumas práticas que são muito boas é o yoga, a dança, a meditação também é uma coisa que deve ser diária, tocar um instrumento musical, não é isso? Faz a gente se sentir bem também, a questão da nossa saúde, a gente poder se expressar. O Ayurveda diz que o ideal é a gente acordar junto com o sol, ou um pouco antes do sol nascer, para a gente poder fazer a nossa prática de agradecimento, né? Cada um à sua maneira, fazer a sua prece, para começar a ajudar a equilibrar o nosso sistema digestivo. A Ayurveda sugere um copo de água morna logo pela manhã em jejum. Se você quiser, pode adicionar algumas gotas de limão nessa água morna, tá? Fazer as eliminações corretamente antes de ingerir algum alimento sólido. Então você pode a urina, né? Eliminações intestinais, tomar um banho em temperatura agradável, não muito quente. E os textos antigos da Ayurveda dizem que você cantar músicas alegres aí durante esse banho, isso vai trazer mais felicidade para o seu dia, né? Então o pessoal que canta aí no banheiro músicas alegres, com letras interessantes, continue, de preferência pela manhã. Limpar os dentes, raspar a língua é uma coisa muito interessante. Na visão, depois a gente pode abordar especificamente sobre a língua, mas na visão do Ayurveda, a gente raspando a língua a gente consegue ver como é que está a nossa capacidade digestiva, se a gente deve tomar um café da manhã mais reforçado, se deve às vezes segurar um pouco mais no café da manhã, né? A oleação é uma coisa muito importante também no Ayurveda, que vai pacificar algumas coisas aí, muito ligada a vata, a movimento. Então pingar 2 gotas de óleo de gergelim ou ghee nas narinas antes de dormir ou ao acordar também é uma prática de saúde muito boa. Fazer prática de yoga e sempre ter a parte de relaxamento depois, para relaxar o corpo, soltar, trazer a consciência para o seu corpo naquele momento, esquecer os problemas lá de fora e simplesmente relaxar. As práticas de pranayama, nadi shodhana também, respiração alternada, é muito importante para equilibrar o prana, a parte sutil do nosso corpo. Você pode fazer também as suas preces na religião que você segue e por aí vai, não tem problema. Café da manhã, uma dica: se você tiver com uma fome leve, você toma um chá mais digestivo para estimular o funcionamento do seu sistema gastrointestinal. Pode ser um chá de gengibre, um chá de camomila e um chá de hortelã. E aí quando essa fome vier um pouco mais tarde, aí você pode comer alguma coisa. Então se você comer alguma coisa muito pesada no dia anterior, por exemplo, você acorda, já ainda está cheio, e você coloca um café da manhã pesada por cima, a sua capacidade de digerir aquilo vai ser muito ruim, aquilo vai começar a acumular no seu corpo. E aí com esse acúmulo aí, a longo prazo, ao passar dos meses, dos anos, vai trazer vários desconfortos e que não são normais, e aí vão gerar doenças, tá? O almoço até no máximo 13 horas, e deve ser a principal refeição do seu dia, deve ser o almoço. A gente pode dar algumas outras dicas mais pra frente aí sobre a ordem dos alimentos que devem ser colocados, comidos e por aí vai. Por exemplo, no Ayurveda, o sabor doce é o primeiro sabor que a gente deve ingerir aí na principal refeição. Nesse intervalo da manhã para o almoço você faz as suas atividades, se estiver trabalhando tudo bem, aí entre o almoço e a tarde também, mas o final da tarde, início da noite, aí uma automassagem nos pés, aí no topo da cabeça, pode usar um óleo de gergelim ou pode usar um óleo de coco para quem for mais pita, tomar um banho depois, fazer uma yoga e uma meditação ao dormir é excelente. Pode ser antes de dormir um pouco, até às vezes antes do jantar. O Ayurveda, levando ao lado mais clássico, vamos dizer assim, ele informa que depois que o sol se pôs, você não come nada. Isso porque à noite o nosso Agni está muito ruim, assim, ele não é que está ruim, ele está muito baixo. O sol se pôs, o Agni também vai se recolhendo aí para que a gente possa fazer o nosso descanso noturno. Então, assim, o jantar, o lanche bem leve. Vai variar de cada pessoa, mas às vezes pode ser um chá, às vezes pode ser uma sopa, às vezes pode ser enfim, alguma coisa aí que vai ser de fácil digestão para que você possa dormir bem, ok?
Bom, pessoal, acho que é isso, nosso primeiro podcast. Só lembrando que vocês podem acessar o site www.ayurvedice.net, Ayurvedice com Y. E lá também vocês vão ter acesso ao aplicativo Ayurvedice. Eu desenvolvi esse aplicativo aí depois que eu terminei o curso com o Dr. Ruguet. E lá tem muita informação bacana, dá para você fazer um teste sobre o seu dosha, ver os alimentos, chás, alimentos, bebidas que são compatíveis com o seu dosha aí, e levar essas informações básicas. Tem muito mais informações que a gente colocou nesse podcast aqui hoje. Ele está na plataforma Android por enquanto. Se você quiser lá na Play Store do Google, você pode digitar também Ayurvedice com Y, e aí vai aparecer um software gratuito, um aplicativo gratuito. E eu acho que é isso aí, pessoal, para o nosso primeiro podcast. Vocês podem mandar algumas dúvidas também. Esse podcast vai estar disponível no nosso blog, www.ayurvedice.net/blog, e aí lá também vocês podem comentar. Dúvidas podem mandar para contato@ayurvedice.net, que a gente também resolve essas dúvidas aí. A gente acaba tirando essas dúvidas para vocês na medida do possível. Agradeço aí a participação, a audiência de vocês, e a ideia também é depois trazer vários convidados de renome nacional e internacional para falar sobre yoga, ayurveda, sobre saúde de uma forma geral, tudo aquilo que pode contribuir para a nossa saúde, reiki, yoga, theta healing, enfim. A gente vai estar aberto para bater um papo bem bacana, apesar de que talvez muitos dos podcasts fiquem focados em Ayurveda, mas a gente vai tentar ampliar isso aí também, ok? Agradeço aí a todos vocês, um grande abraço, namastê.